Para mim é um privilégio estar aqui. Eu quero deixar registrado que para mim não é normal ministrar a palavra com o pastor Márcio Valadão assistindo. Eu estava falando com ele ali que muita coisa que aconteceu na minha vida e na minha família, a gente recebeu quando era adolescente, sentado aqui, ó. A gente vinha do Rio de Janeiro dirigindo. Meu pai sempre insistindo com a gente. Tinha uma conferência, meu pai botava a gente dentro do carro, um Palio todo velho que ele tinha, todo arrebentado. Aí vinha dirigindo para cá, botava a gente sentado ali, eu e meus irmãos. E a gente ficava escutando. E eu lembro de uma mensagem que eu escutei quando eu tinha 17 anos de idade, o pastor Márcio Valadão pregando, sobre o fim das coisas é melhor do que o início, o fim é mais importante que o começo. E até hoje eu prego essa mensagem. E eu entendi, eu falei, nossa, não adianta o quão bom ou quão ruim eu esteja agora. As pessoas não se lembram de mim pelo que eu fiz, as pessoas se lembram de mim por como eu terminei. Tem gente que foi 40 anos fiel, morreu na infidelidade, no enterro fala lá o infiel mortal. Olha o que acontece com quem é infiel. As pessoas esquecem do teu passado quando você termina mal. E foi por palavras desse homem, foi por coisas que saíram desse altar, que hoje minha família está no altar. Então não despreze um momento como esse, não despreze o dia de hoje, porque Deus pode ter te colocado aqui para te treinar para o que está para acontecer. Deus pode ter te trazido aqui nessa manhã para mudar o destino da tua casa, da tua família. E eu profetizo que nenhum dos teus filhos vai se perder, nenhum dos teus sonhos vai ser levado. Deus te trouxe aqui para mudar a história e o futuro de toda a tua casa. Por mais que você tenha começado mal, por mais que hoje você esteja cheio de problemas, cheio de situação, pastor, estou até em pecado. O que importa mesmo é o que vai acontecer daqui para frente. O que passou, passou. Nosso Deus é o único que joga o nosso passado no mar do esquecimento. E Ele esquece mesmo. Assim que é um privilégio, pastor, estar aqui. Quero também agradecer a vida do pastor Mark Anderson, sua esposa, que estão aqui, pastor Lucinho e a Paty. Está aqui comigo também o Cleiton. Fica de pé, Cleiton. Cleiton também está com o resto da nossa equipe ali. Cleiton tem sido um homem de Deus na minha vida, me ajudado muito lá no Instituto Destiny, na Casa de Destino, nosso Ministério de Ensino. E esses dias uma pessoa falou assim: pastor Tiago, você está com muito seguidor, hein? Muito seguidor. Eu falei assim, então eu preciso me trancar no quarto e rever meus conceitos, porque Deus não mandou a gente fazer seguidores, Ele mandou fazer discípulos. Eu não estou atrás de seguidor. Eu estou atrás de perder tempo almoçando com ele, com você. Tem gente que fala, pastor, o senhor pode me mentorar? Eu vou dar minha vida para fazer discípulos como a Bíblia falou. Porque só um realmente merece levar fama, levar nome de qualquer coisa. A gente está aqui só para cuidar das ovelhas do Supremo Pastor. E quando Ele se manifestar, nós receberemos a imarcessível coroa de glória. Abre a tua Bíblia, porque eu creio que Deus tem uma palavra para você nessa manhã. Assim que obrigado a todos vocês que vieram, todos os pastores. Quem veio de outra cidade? Quem é de outra cidade? Levanta a mão. Gente, meu Deus! Você vai voltar para a sua cidade com um fogo dentro de você, com um nível de conhecimento. A sua cidade vai ser tocada por você. Assim como Deus sempre fazia um milagre na vida de um e deixava na cidade. Não, o gadareno deixa ele aí. A mulher de Samaria volta para lá. Porque o que você recebe aqui, a tua cidade vai receber. Tua casa vai receber. Abre tua Bíblia em Provérbios capítulo 4. Pastor Márcio me deu só até 2 da tarde, eu estou preocupado com o tempo. Provérbios capítulo 4, nós vamos encontrar algo profundo, tremendo. O rei Davi, o famoso e poderoso rei de Israel. Rei Davi, um homem que sabe o que é estar mal, o que é estar bem, o que é ser perseguido, o que é ser honrado. Assim como Paulo falou, você que quer ter, o que quer não ter, você que quer ter abundância, você que quer passar por necessidades. Davi também sabia o que era isso. Foi pastorzinho de ovelha, mas também chegou no cargo mais alto de Israel.
Ele teve que se esconder em cavernas, fugindo da perseguição do rei Saul. Mas também sabia o que era sentar no trono. Ele sabia o que era ser um adorador. Ele foi o primeiro a construir um tabernáculo 24 horas de adoração. Davi tinha experiência de fugir e de perseguir. Tinha experiência de adorar e de governar. Era um homem segundo o coração de... O único homem na Bíblia chamado segundo o coração de Deus. E o seu tempo de passar o reinado está chegando. Um dos maiores problemas hoje da atualidade da liderança, eu trabalho muito com liderança no nosso instituto. Nosso livro, 12 dias para atualizar sua vida, tem a ver com liderança também, pessoal. Porque quem não é líder de si mesmo não consegue liderar ninguém. Você entende que Davi... Você entende hoje que o problema da geração é transição. A gente não consegue transicionar, passar o que eu estou fazendo. Ou seja, eu estou preparando para o Cleiton, para outros que estão à minha volta, assumam o que eu faço hoje no instituto para que eu possa me dedicar mais ao ministério. E depois vai chegar um tempo que eu vou ter que sair do ministério só para mentorear pastores, para mentorear líderes. Então o outro vai ter que... Assim, a vida, como o pastor Márcio bem falou, é feita de atualizações, de transições. Não importa o que você esteja fazendo hoje, um dia você vai ter que transicionar isso. E Davi começou a preparar uma transição. De todos os filhos que ele tinha, ele seleciona Salomão. Em Provérbios capítulo 4, a gente vê uma sessão histórica de mentoria. E escute bem o que o rei Davi, esse homem experiente, um homem segundo o coração de Deus, um homem que tinha conhecimento, um homem que tinha conhecimento empírico, ou seja, através das experiências. Porque o conhecimento através das experiências é melhor do que o conhecimento acadêmico. Imagina um homem que descobre que está com um tumor no cérebro. Aí vai ser... É urgente, olha, amanhã você vai ter que operar. Meu Deus, não acredito. Aí raspa a cabeça dele, faz a marcação certinho de onde vai cortar, vai abrir. Aí chega o médico na hora da operação e se apresentou. Meu nome é doutor fulano, eu que vou operar você. Ai, prazer te conhecer, pastor. Pastor, doutor, né? Mas pode ser pastor também, tem muito médico do pastor. Prazer te conhecer, doutor. Olha, o doutor fala para ele, por uma questão de ética, eu só preciso te avisar que vai dar tudo certo, tá? Mas é a primeira operação que eu faço de cabeça. Imagina a cara do paciente. Que? Falou, não, fique tranquilo. Eu estudei 10 anos para isso. Tranquilizou? Tranquilizou? O cara está botando a peruca e saindo, irmão. O cara não fica. Agora, a pessoa prefere ser operado por alguém que não cursou a universidade, mas já operou 250 cabeças e deu certo, do que alguém que foi 10 anos trancado numa universidade e nunca operou ninguém. Porque o empírico, o conhecimento com as experiências, vale mais do que o acadêmico. E não estou desprezando o acadêmico. Deus me deu a oportunidade de fazer mestrado, doutorado, mas eu sei que as experiências valem mais. Sim ou não, pessoal? Você pode fazer faculdade de como criar filho, que você não vai aprender. Filho vem cada um diferente. Eu estou indo para o terceiro, né? A gente está montando uma ONG. Aí eu estou... A minha esposa falou, Tiago, vamos ter mais um filho? Eu falei, filha, meu trabalho é o mais fácil. O teu que é difícil, você que decide. Vamos trabalhando. Vamos multiplicando. E aí, Davi entra nessa sessão histórica de mentoria. E diz assim, vamos ler a partir do versículo 3. Davi dá mão para Salomão e vai começar a mentoreá-lo. Porque eu era filho, isso Salomão falando agora, tá? Porque eu era filho, tenro na companhia de meu pai e único diante de minha mãe. Ele me ensinava e me dizia, filho, retenha o teu coração as minhas palavras. Ah, Salomão, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire sabedoria, meu filho. Adquire inteligência, Salomão. Não te esqueças nem te apartes da palavra da minha boca. Filhinho, não abandone e ela vai te guardar. Ame-a e ela te protegerá. Salomão, a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, sabedoria, meu filho. Emprega tudo que você possui na aquisição do entendimento. Exalte-a e ela te exaltará. E abraçando-a tu, ela te honrará. De todos os conselhos que um pai poderia dar para um filho num momento de transição, num preparo para assumir um reino, ele não falou, filho, torne-se um guerreiro, mate todo mundo como eu matei, extermine seus inimigos. Ele não falou, filho, construa um tabernáculo 24 horas de adoração, entre para a equipe de dança profética e fique lá. Ele não falou coisas que ele fez. Ele disse o seguinte, filho, você vai conquistar muita coisa, naturalmente eu já deixei muita coisa preparada para você, os inimigos já estão mortos.
A realidade de Israel estava estabelecida. Então eu tenho um conselho para te dar. Compra a sabedoria, busca isso. Busca a inteligência. A sabedoria é a coisa principal. E a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio e o alvo da sabedoria é a maturidade. Então temer a Deus automaticamente te dá sabedoria. E ter sabedoria automaticamente te leva para a maturidade. Repare, o maior trabalho do inimigo, hoje, é acabar com momentos como esse. Momentos em que um pai vai preparar o filho para seguir. Momentos em que a sabedoria vai ser passada para as gerações. Sabe por quê? Porque senão vai roubar a maturidade daquela geração. A nossa geração, eu afirmo, é uma geração infantil. É uma geração que ainda reúne-se líderes para falar mal de outros. É uma geração que ainda para fofocar, para mandar indireta no Facebook. É uma geração que ainda julga a pessoa pelo cor de sapato que ela está usando. Nós somos uma geração infantil porque esses momentos de pai para filho nos foram roubados. Nunca tivemos uma geração sem pai como a nossa. O pai, quando é tirado de casa, 3 coisas são roubadas dessa família: a proteção física e espiritual, a provisão e o destino. Porque a função do pai é dar proteção, provisão e destino para os filhos, para a família. Quando o inimigo tira o pai de casa, ele não precisa destruir a família se auto-implode. Quando os pais espirituais são retirados ou não são desenvolvidos dentro do ministério, dentro da igreja, os filhos não avançam, porque não tem destino. Porque a função do pai é dar a mão para o filho e falar: olha só, filho, a sabedoria é a coisa principal. Eu faço coisas até hoje que meu pai me ensinou quando eu era criança. Eu trato a minha esposa da forma que meu pai me ensinou quando eu tinha 12 anos de idade. Só que muitos não tiveram essa oportunidade. É por isso que Deus coloca os pais espirituais. Porque muitos pais naturais saíram. Muitos pais naturais abandonaram. Alguns são órfãos de pais vivos. Mas a sabedoria, ela vem por várias coisas. A Bíblia diz que ela habita no silêncio, ela habita com a prudência. O que é prudência? Calcular o impacto de uma decisão. Quando eu calculo o que eu vou decidir, eu sou prudente. A sabedoria habita com os conselhos. Eu posso acessar o pastor Márcio e pedir conselho: pastor, o que o senhor acha disso? Me convidaram para ir morar nos Estados Unidos, na Alemanha, no Japão. O que o senhor acha? Como o senhor vê isso? A sabedoria está nos conselhos. E a sabedoria vem com também a paternidade. E nós perdemos isso em nossa geração. Nós perdemos esses conselhos. Nós perdemos isso. Mas eu quero profetizar: você que crê que a nossa geração vai amadurecer, levanta a mão. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que nenhum pai aqui vai sair de casa, que nenhum pastor que está aqui vai deixar de ser um pai espiritual para a sua cidade, para a sua família e para a sua nação. Eu declaro que vai haver restauração de paternidade e de destino. Deus vai dar destino para os filhos através dos pais. Serão maduros, serão sábios, serão conselheiros, e a nossa geração vai amadurecer. Vem cá, Lucinho, deixa eu orar por você. Vem cá. Levante sua mão para o Lucinho. Pai, em nome de Jesus, eu profetizo: mais do que um líder de jovens, vai ser um pai de destinos. Os jovens desse Brasil, os pastores de jovem do Brasil vão receber conselhos, vão receber orientações pela vida do Lúcio. Eu profetizo em nome de Jesus: dá sabedoria para esse homem, porque só está começando. Só está começando. Lucinho, o que aconteceu até agora foi um treinamento para os próximos 20 anos. Você vai mentorear pessoas que vão fazer o triplo do que você fez. Você vai ser pai de muitos destinos. Quando você tiver já velhinho, vão falar: eu cheguei onde cheguei por causa de um conselho dele. Foi por causa da mão desse homem. Foi porque ele orou, foi porque ele disse. Eu declaro isso em nome de Jesus: os jovens não ficarão sem pai nesse país. Os jovens não ficarão sem destino nesse país, em nome de Jesus. Vem cá, Mac, deixa eu orar por você. Aplauda o Senhor. Aplauda. Pai, eu declaro sobre a vida do pastor Mac Anderson: as famílias desse país não ficarão sem destino. Vai ter conselhos divinos na vida dele.
Homens que já queriam sair de casa, pastores que queriam desfazer ministério e família, vão passar pela mão desse homem e vão desistir do mal. Eu profetizo que esse Brasil vai ser um país de paternidade, de destino, um país maduro espiritualmente. Não seremos mais infantis, as famílias não vão perecer. E eu declaro que através das tuas palavras, através dos teus conselhos, você vai pegar na mão de muita gente, como Davi pegou na mão de Salomão, e vai falar: olha, filho, tenha sabedoria. Se você sair de casa, olha o que vai acontecer, olha para o futuro, olha os teus filhos, olha os teus netos. Não corte a sua descendência, por causa dos seus conselhos, famílias serão restauradas. Eu declaro isso em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Aplauda o Senhor. Escute. Quando a sabedoria chega na tua vida, 3 coisas automaticamente vão começar a melhorar. Eu vou te falar uma coisa. Você que é da Lagoinha tem um dos maiores privilégios que um homem pode ter. O pastor do Brasil, para quem não sabe, é o pastor Márcio. Eu falei isso para ele. O pastor, qualquer roda de pastor, meu irmão, roda o Brasil e o mundo. Esse ano eu já tive em 16 países. Qualquer roda de pastor, quando a gente vai falar de pastor, a gente tem que tocar no nome do pastor Márcio Valadão. Ou seja, você tem um pai de destino, uma pessoa que se ele me deu uma palavra ali, orando por mim, eu já comecei a chorar, porque para ele é só uma oração, para mim eu estava recebendo um destino. Eu falei: meu Deus, saiu da boca desse homem, já era, vai acontecer. E tem gente aqui todo dia com ele, da paz do Senhor, e vai embora. Não consegue honrar, não consegue receber um conselho, não cria oportunidade para isso. Sabe o que eu entendi? Que quando eu tenho sabedoria, a primeira coisa que vai mudar na minha vida é o comportamento. Deixa eu te falar uma coisa, nós vivemos uma geração cheia de dons, tem bons pregadores, gente que performance. Gente, a gente está numa geração com gente talentosa, gente boa, gente que tem muito dom, mas não importa o tamanho do seu talento, é o seu comportamento que define a mesa que você vai sentar. Então tem muita gente talentosa que não está em lugar nenhum. Está botando no Facebook, pelo amor de Deus, agendas abertas. Me chame. Por quê? Porque sabe fazer, mas não tem comportamento para estar nas mesas estratégicas. Não tem comportamento para chegar onde poderia chegar. A maturidade que vem através da sabedoria, o temor do Senhor é o princípio da gente. Fala alto. O temor do Senhor é o princípio do quê? E o alvo da sabedoria é Então quando eu temo a Deus, sou sábio e sou maduro, a primeira coisa que muda é meu comportamento. Eu já não falo demais, falo alto, falo cuspindo. Aqui não tem isso, mas lá em São Paulo está terrível. Então, mas Deus está te perdoando. Receba. Amém. Então olha só, a gente fala demais, fala fora de hora, fala o que não deve. Esses dias eu acabei de pregar, fui para um jantar, alguns pastores, e aí começaram a falar mal de um pastor do Brasil. Eu levantei e fui para outra mesa. Vou dizer o que foi. Falei assim: a Bíblia diz que os covardes não herdarão o reino dos céus. Se eu ficar nessa mesa, eu estou apunhalando pelas costas. Ele não está aqui para se defender. Não tem problema de falar mal, não. Se for na frente, Jesus chamou os fariseus de raça de víbora, mas na frente deles. Jesus não falava para os discípulos: raça de víbora lá, coisa terrível. Não. Vem cá você, raça de víbora você é. O problema é que nós somos covardes. Aí queremos ficar... Está sabendo? Se tem uma coisa que o diabo fala é tá sabendo. Eu mudei meu comportamento quando eu amadureci, quando eu virei homem. Porque a Bíblia diz, em Coríntios, através de Paulo, que quando a gente era menino, a gente falava como menino, agia como menino. Mas agora a gente deixou as coisas de menino. Agora eu não falo dos outros, agora eu não toco no nome de ninguém se não for para abençoar. Agora eu não abro a minha boca se não for para profetizar. Se for para abrir a boca, irmão, abre para profetizar, porque você muda o ambiente, você muda o destino, você muda uma nação com uma palavra profética. Eu amadureci. A primeira coisa que muda é o comportamento. E tem gente que vem de um comportamento tão degradante que não consegue se estabelecer em lugar nenhum. Deus dá grandes oportunidades, ele entra numa empresa e perde, chega atrasado, fala alto com o chefe. Tem uma oportunidade para estar com gente estratégica que não sabe como se comportar.
Esses dias eu estava num jantar só com gente estratégica, tinha uma pessoa fazendo pergunta fora de hora, falando dele o tempo todo. Porque eu, sabe, ele era o menor de todos, estava tentando contar as vantagens. Quando nós saímos daquela mesa, o pastor principal falou: cuida para esse menino não sentar mais com a gente. Tinha tudo, tem talento pra caramba, podia estar em qualquer lugar, mas não está. Porque não é o seu talento, é o seu comportamento. É o seu comportamento como pai, como marido. É o seu comportamento como pastor, como líder, que vai definir onde você vai. Fale pouco, escute mais. O comportamento ele é influenciado pela forma como você foi criado, pela sua fé, pelas pessoas que você convive. O seu comportamento é influenciado pelo seu temperamento. Meu irmão, temperamento é uma coisa terrível. Eu sou dominante. São 4 temperamentos do ser humano, né? Dominante, o analítico, o paciente e o extrovertido. Cada um age e reage de uma forma diferente. Eu sou dominante, já tratado pelo Espírito Santo, e a minha esposa é paciente. O dominante, ele odeia indecisão. O dominante não quer saber se o ovo vai sair do galo ou da galinha, ele quer o ovo pronto. Ele não está preocupado com o processo, ele quer o resultado. Ele não se preocupa muito com pessoas, ele se preocupa com o que vai acontecer. O paciente, ele já é indeciso, o paciente é calmo, o paciente não gosta de gritaria, o paciente é tranquilinho. Então você imagina, o dominante odeia indecisão, que sou eu, e a paciente, que é a minha esposa, é indecisa. Aí ela passa por mim e fala: Tiago, vamos jantar hoje? Eu falei: vamos, meu irmão, vamos. Aí eu, como o marido sabe, fico olhando como ela vai se arrumar. Se ela pegar o melhor sapato e a melhor bolsa, eu já sei que eu vou morrer no restaurante caro. Eu falei: meu Deus. Aí se botar uma roupa, graças a Deus, hoje é o cachorro quente, Deus é bom. E aí, vamos sair, vamos. Aí entra no carro ali, e aí, vamos para onde? Eu falei: peraí, você que me chamou para jantar. Para onde você quer ir? Ah, não sei. Aí eu já vou fechando a cara, eu vou perder um Espírito Santo, vai indo embora. Eu falei: como assim não sabe? Ah, não sei, você que decide. Ah, eu decido? Ah, então vamos naquele restaurante mexicano que eu gosto. Ah, não, tudo menos mexicano. Eu falei: então vai tomar banho, que eu não sei o que você quer. Mas isso só acontece às vezes. Mas como assim não sabe o que você quer? Você que me chamou, aí começa. Mas não é porque ela é ruim, não é porque eu sou ruim. É porque os temperamentos definem o comportamento. Então você vai ter que submeter o teu temperamento ao Espírito Santo. Você vai ter que passar por um processo de maturidade. Senão vai continuar a briguinha de esposa e esposa. Vai continuar a briguinha no trabalho. Vai continuar implicando com o irmão da igreja. Aqui não tem isso não, mas tem irmã que está terrível com o negócio de comportamento. Julga todo mundo, fala de todo mundo. Aí vem a irmã. Gente, tem igreja que não pode entrar irmã bonita na igreja, que vai aquela irmã e fala assim: pombagira. A irmã está toda vestida, aqui, mas é bonita, pombagira. Vem para cá, marido. Vocês enviadas do capeta. Só que é o seguinte: quando você começa a temer a Deus, você já não consegue. Olha como é que é o processo. Você começa a atingir sabedoria, você começa a chegar na maturidade, aí você já não começa a falar de ninguém. Você acha um absurdo. Você acha um absurdo ter um comportamento indevido. Você começa a ficar tão incomodado. Você começa a sentir como o Espírito Santo sente. E a gente tentou espiritualizar esse assunto. E esse assunto não é um espiritual, que eu estava no terceiro céu. Não, é comportamento mesmo. É tomar vergonha na cara, tomar uma decisão e falar: só vou falar quando for hora. E quando eu falar, eu vou falar no tom certo e as palavras certas. Eu vou me comportar adequadamente. Vou me sentar corretamente. Obrigado. Devo estar suando, né? Porque o irmão teve misericórdia. Eu vou falar corretamente. Quando muda o teu comportamento, escuta o que eu estou te falando agora. Quando mudar o teu comportamento, vai mudar os teus resultados. Eu tenho promessa, Deus me falou, o profeta botou a mão na minha cabeça. Quando eu estava no meio da minha mãe, meu pai botou tanto óleo, parecia até uma salada de tanto óleo que ele jogou, profetizou que... Por que não aconteceu? Porque o teu comportamento mingou a palavra, a promessa, a palavra profética. Você foi atrasando a palavra pelos teus comportamentos. Eu estava com um homem muito influente 2 semanas atrás. Eu falei assim: por que eu estou nessa mesa? Porque era uma mesa que muito acima da minha roda.
muito acima. Então eu fiz uma pergunta para ele: por que eu estou nessa mesinha aqui? E ele falou assim: ó, 2 coisas eu analisei. O que você posta nas redes sociais e com quem você anda. Quando eu aprovei isso, eu mandei te chamar para essa reunião. Porque uma pessoa influente, estratégica, não vai te botar para sentar na casa dela quando você bota aquelas fotos nas redes sociais, falando mal dos outros, compartilhando não sei o quê. Quando você anda com pessoas que não te acrescentam em nada. Todo o teu comportamento é analisado. Quer ver eu te provar biblicamente? Saul começa a ficar endemoniado e fala assim: eu preciso de alguém que toque bem. Primeira coisa, só vai entrar em palácio quem tem qualidade para estar diante de reis. Quando Nabucodonosor na Babilônia falou: manda chamar jovens bons, jovens doutos em ciência, jovens que são de boa aparência, mandaram chamar Daniel. Quando Saul falou: preciso de alguém que toque bem, um homem falou assim: eu conheço um que está lá debaixo da árvore, toca bem, ele é sisudo em palavras, de boa aparência, e o Senhor é com ele. As pessoas sempre estão analisando o teu comportamento. Não seja inocente. Se você é imaturo, você vai agir como criança, seu comportamento vai ser infantil. Eu tenho 2 filhos pequenos e um na barriga, né? Da minha esposa, no caso. Eu sei que tá grande, mas está na da esposa. E eu vejo como eles competem. Se eu falar assim: Júlia, vamos com o papai ali na padaria. O José: e aí, pai, eu quero ir para a padaria. Eu falei: se eu falar: José, eu trouxe um presente para você. E aí, pai, o José não merece, quem merece sou eu. E começa aquela competição. Sabe o que eu descobri? Que quem compete é criança. As pessoas maduras se apoiam. Sempre que você vê uma pessoa competindo, é uma criança que ainda não atingiu a maturidade. Por que não atingiu a maturidade? Porque não tem temor do Senhor. Escuta o que eu estou lhe falando. Vir à igreja não quer dizer que você tem um temor do Senhor. O temor do Senhor é algo muito mais profundo, é um preço muito mais alto. Só que quando você tem o temor do Senhor, você avança para o estágio da sabedoria. Quando você conquista a sabedoria, você entra na maturidade. Aí, meu irmão, não importa se você tem 15 anos de idade, não importa se você tem 60 anos de idade, aí teu comportamento muda. Aí você para de competir com as pessoas, você para de se comparar, você para de falar mal. E aí você passa para o próximo estágio. Muita gente está na mesma fase há anos, não evoluiu, não conquistou o que já era para estar na tua mão. Tem coisa que já era para estar na sua mão, porque o seu comportamento denunciou quem era você de verdade. Nós denunciamos corporalmente o que a nossa alma, nossos pensamentos internamente estão trabalhando. E eu descobri que eu tinha que passar o meu comportamento pela maturidade. A segunda coisa que mudou completamente depois do meu comportamento, ou seja, se hoje eu posso ter um livro publicado em 28 países, se hoje eu posso estar nesse altar, é por causa do comportamento. Se eu tivesse um comportamento indevido, eu não poderia estar. Eu falei assim: pastor, mas eu estou orando 3 horas por dia. Eu conheço gente que ora 10 e não está em lugar nenhum. Depois que você passa pelo crivo do comportamento, que agora você está maduro, você passa para a segunda fase, que é os relacionamentos. São 3 coisas que você vai ter que ter para ser usado por Deus com maturidade nessa geração: comportamento, segundo, relacionamento. O que em inglês a gente chama de networking, é muito usado no business isso. O que é networking? É a tua agenda de contatos, as pessoas que você pode contar, as pessoas que você aprende com elas. Eu pago um preço muito alto, mas muito alto, para ter uma alta rede de relacionamentos. Não é para usar essa rede, é para aprender com a rede. É para crescer com elas. A maioria dos meus mentores não são do Brasil. Eu tenho que pagar passagem aérea, tenho que me esforçar. E não tem dinheiro sobrando não, meu irmão. É um esforço, eu boto na minha agenda. Eu me esforço para estar com eles. Às vezes um dia só aprendendo, escutando. Como eu vou fazer agora com o pastor Márcio Valadão. Vou vir direto para BH. Pastor, vamos tomar um café? Quero aprender. Sabe por quê? Meu comportamento vai ser polido na convivência com essas pessoas. Na convivência com essas pessoas, eu vou entender mais sobre o futuro. Vendo como eles agem, eu consigo entender que o que eu estou fazendo hoje é imaturo. Porque eles são mais maduros que eu. E não importa se você mora numa comunidade carente, se teu pai te abandonou, não importa o teu passado, o que importa é a decisão de mudar teu comportamento e os teus relacionamentos hoje. As suas conexões definem seus destinos, seu destino. Quer ver? Daniel 2,49.
Nabucodonosor, impressionado com Daniel, fala o seguinte: olha, você vai governar sobre toda a Babilônia. Ninguém tem capacidade de governar como você. Aí deu presentes, deu honras para Daniel. E quando Daniel assume, faz um pedido para Nabucodonosor: uma coisa eu te peço, rei, que você coloque como chefe dos negócios da Babilônia Mesaque, Sadraque e Abidnego. Eles até aí não tinham aparecido na história. Eles já aparecem entrando na boa. Por quê? Porque estavam na rede de relacionamentos de Daniel. A tua networking, a tua rede de relacionamentos vai te colocar em lugares que o dinheiro não pode te colocar. Você acha que o presidente da Coca-Cola, o presidente, CEO de uma multinacional está lá porque tem doutorado? Gente, eu conheço gente que tem 2 doutorados e está desempregado. Ele está lá porque ele fazia parte de uma rede, um relacionamento que falou: ele é a pessoa apropriada. Eu estou aqui porque alguém falou: ele é apropriado para esse evento. Eu vou a lugares, amanhã estou embarcando para o Japão, porque alguém falou assim: olha, é o quê? De liderança? Não, você tem que chamar. Ele é apropriado, ele tem comportamento de líder, ele se relaciona com líderes, ele fala sobre isso. Por que muita coisa não está dando certo na sua vida? Porque ainda você não conseguiu unir a fé com a inteligência, ou seja, a interpretação correta da Bíblia. E a terceira coisa que muda completamente, mas completamente, é o que você fala. Comportamento, repete comigo: comportamento, relacionamentos e o que eu falo. A maturidade, ela vai mudar essas 3 coisas na tua vida. O teu comportamento, você vai agir como adulto agora, inclusive na fé. Quando os problemas vierem, você não vai ficar mais: ai meu Deus, vai cair tudo, ai meu Deus, vou perder. Esse dia minha esposa: Tiago, vai dar errado o negócio da casa, hein? A gente estava se mudando esses dias, vai dar errado. Tiago, vai ser que eu falei: filho, olha só, a fase de infantilidade espiritual já passou há muitos anos para a gente. O Deus que começou a boa obra é fiel para cumprir. Você dá amém. Ela falou: você está muito espiritual hoje. Porque nem sempre a gente tem apoio como a gente queria. Ela falou: você está muito espiritual. Eu falei: não, filha, é no momento da dificuldade que a gente mostra o que realmente acredita. Eu não mostro a fé que eu tenho no culto. No culto está todo mundo de mão levantada, todo mundo, estou todo arrepiado. Olha, no culto é todo mundo assim. Mas é no dia que você recebe o diagnóstico, é no dia que está faltando dinheiro no bolso, que você mostra se você é maduro ou não na fé, que você mostra no que você acredita. É nesse dia que a tua fé é exposta para que todo mundo conheça quem é você de verdade. Os dias maus foram colocados para mostrar quem é você de verdade. E por último, a maturidade vai mudar a forma que você fala. Tiago capítulo 3, abre comigo rapidamente. Tiago Eu gostaria de ler o capítulo todo, mas não temos tempo, então eu vou lendo só alguns versículos. Versículo 2 do capítulo 3 de Tiago. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Quem tropeça em muitas coisas aqui, levanta a mão. Então você que não levantou está fora da Bíblia, que a Bíblia diz: todos tropeçam em muitas coisas. Todos tropeçam. Mas se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito. Meu Deus, isso aqui é... Vou repetir. Todos aqui tropeçam em muitas coisas. Mas se alguém, diz a Bíblia, não tropeça no que fala, o tal é perfeito. A Bíblia diz: sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai. Você fala: é impossível eu ser perfeito como Deus. Aí Deus vem e fala assim: não, se você não tropeçar no que fala, para mim você é perfeito. Deixa o resto comigo. Aí continua: ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram como um bem pequeno leme para onde quer que a vontade daquele que a governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo. Deus está falando contigo aí, irmã? Quer dizer, irmãos? A língua também é um fogo, um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. Ele inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno.
Porque toda a natureza, tanto bestas feras como de aves, répteis, como animais do mar, se amansa e foi dominada pela natureza humana, mas nenhum homem pode dominar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto seja assim. Porventura sai de uma fonte do mesmo manancial água doce e água amargosa? Sabe o que a Bíblia está falando? Que da mesma boca, da mesma fonte, não pode sair água doce e água amargosa. Não pode sair bênção e maldição. Você que usa a sua boca para amaldiçoar, para falar, para tocar nas pessoas, saiba que no dia que você quer usar para abençoar, não tem efeito. No dia que você profetiza, não se cumpre. No dia que você ora pelo endemoniado, o demônio não sai. No dia que as coisas não acontecem. Por quê? Porque você já usou sua boca como fonte de água amarga. E a Bíblia diz que não dá para ter duas fontes. Mas nessa noite Deus vai restaurar a fonte da tua boca, porque a maturidade vai trazer para você as palavras corretas. Você vai falar o que é de bênção, você vai falar o que é a palavra de Deus, você vai falar o que muda os ambientes. Tem gente que chega num ambiente, dá uma palavra, estraga tudo. Mas tem gente que chega e com uma palavra muda o ambiente. Você vai ser daqueles que soltam palavras que mudam ambientes, que mudam países, que mudam nações. Você vai ser daqueles que uma palavra tua vai mudar a história de toda a tua casa, de toda a tua descendência. Toda a tua casa, toda a sua descendência. Tem muito poder nas tuas palavras. Eu lembro que a primeira vez que eu fui à Índia, todo ano eu vou à Índia em missões. A primeira vez que eu fui, me buscaram numa hospedaria que eu estava. Falaram: pastor, hoje nós vamos te levar para uma aldeia que está 4 horas daqui, fronteira com Bangladesh. Eu falei: vamos. Acordei, levei aquelas barrinhas de cereal, né? Aí fomos com um jipe todo velho, 4 horas por dentro da terra, chegamos na aldeia. Quando eu cheguei na aldeia, eu fiquei esperando, porque eu fui para conhecer o trabalho, né? Então eu estava lá parado e começou a chegar um monte de gente. Chegou gente trazendo gente aleijada na mão, gente trazendo gente enrolada, já morta, corpos. Outros trazendo endemoniados amarrados, gritando. Eu comecei a ficar assustado. Falei: meu Deus, meu ministério é de ensino, né? O que eu estou fazendo aqui? Aí eu chamei o irmão que me trouxe, o pastor Manju. Falei: Manju, o que é isso aí? Ele falou assim: eu avisei na aldeia que o profeta chegou. Eu falei: e onde é que está o profeta? Ele falou: pastor, é o senhor. Eu falei: não, meu irmão, não faz isso não. Irmão, eu estou com medo, os demônios ali gritando. Irmão, meu negócio eu prego sobre sabedoria. Não faz isso comigo não. E ele falou uma palavra para mim, ele falou assim: tem poder nas suas palavras. Irmão, demônio amarrado, gente. Eu falei: Jesus, o que eu estou fazendo? Eu falei: Senhor, nós revelamos o que acreditamos num dia como esse. Senhor, eu nunca curei ninguém, eu não tenho esse dom, mas me mostra hoje que tu és poderoso. E fui andando, porque as pessoas estavam já nervosas, porque eu não fazia nada. E ele falou: pastor, se você não fizer, os bruxos, eu não sei o que vai acontecer aqui não, pastor, porque os bruxos fazem. Eu falei: ai meu Deus. Aí eu fui me aproximando, falei: Senhor, e orando: Senhor, tem poder nas minhas palavras, não é por mim. Se fosse por mim, se fosse pelo dom do homem, mas é pela tua misericórdia, é pela tua graça. Eu falei: vem, é pela tua graça, Senhor, em nome de Jesus. Quando eu botei a mão, a mulher levantou. Meu irmão, quando aquela mulher levantou, eu falei: agora só os endemoniados em fila aqui. Aí, irmão, veio aquela coragem forte. Nesse dia eu descobri que tem poder no que eu falo. Então eu não posso usar minha boca para amaldiçoar, para falar mal, porque tem poder no que eu falo. Muitos de nós temos crenças limitantes. Eu não posso, eu não consigo, eu não sei se é para mim, eu não mereço. Porque nossos pais, e às vezes você como pai, sem querer, num dia que está triste, num dia que está mal, num dia que está apertado de finanças, seu filho vem com uma nota vermelha da escola, você fala: seu burro, você não serve, você é igual fulano, você não vai ser nada. Essas palavras soltaram um destino. Você que é pai, você tem que ter comportamento, relacionamento e palavras que dão destino para os seus filhos. A nossa geração vai ser uma geração madura. Nós não vamos mais nos impressionar com os dons das pessoas, e sim com a forma como elas vivem, com o propósito pela qual elas vivem. Você tem que se impressionar com a família que eu tenho, não se eu prego bem. Você tem que se impressionar em como eu honro meu pai e meu pastor, e não se eu falo bem ou falo mal. Você
Você tem que se impressionar se eu vivo os princípios da palavra, se eu sou obediente, se eu sou dizimista ofertante, se eu abençoo as pessoas ao invés de amaldiçoar, em vez de se eu estou pregando aqui ou pregando ali. Isso qualquer um pode fazer, estando em Deus ou não. Agora, cumprir princípios é só quem já é maduro em Deus. É um tempo novo sobre a igreja. É um tempo novo sobre a igreja. É um tempo que nós vamos estar maduros o suficiente para abrir mão daquilo que a gente quer viver para deixar os outros viver. Mackenzie vai dar destino para as famílias, Lucinho para os jovens, pastor Richard, pastor Márcio, cada um que está aqui vai começar a dar destino. Pastor Márcio já dá há muitos anos, para as pessoas. E deixa eu te falar uma coisa, nenhum dos seus vai se perder. Todas as pessoas que você der uma palavra, todas as pessoas que estão debaixo da tua autoridade, seus filhos, seus netos, nenhum dos seus vai se perder. Escute isso. Deus é um Deus de pacto de gerações. Davi agradou tanto a Deus, que Deus fez um pacto com a geração de Davi. E prometeu deixar o trono para Davi e para sua descendência. Quando Salomão erra, no final da sua vida começa a errar, começa a pecar. Deus começa a se irar com Salomão. Salomão estava idolatrando. Perdeu a maturidade espiritual, com tanta sabedoria, perdeu a maturidade. A Bíblia diz que Deus se irrita com Salomão e desce para ferir Salomão. E quando ele desce para ferir Salomão, diz a Bíblia que levantou-se Deus para ferir a Salomão. E quando foi feri-lo, lembrou-se o Senhor da aliança que tinha com seu pai Davi e não pôde tocá-lo. Deus vai se lembrar da aliança que tem contigo e teus filhos, e os filhos dos teus filhos não serão tocados. Eles vão comer da bênção que saiu da tua mão, do altar da tua casa. E eu profetizo que chegou um tempo de sabedoria e maturidade para você. Teus comportamentos vão definir a mesa que você vai sentar. Teus relacionamentos vão definir até onde você vai. Vai entrar na casa do rei ou vai ficar, como diz Provérbios, com as pessoas de baixo calão. Isso está na Bíblia. E as tuas palavras serão agora água filtrada. E vão dar destino para as pessoas. Você vai sair daqui, você vai abraçar pipoqueiro, você vai entrar no ônibus, no teu carro, vai dar um tchau para as pessoas. Um sorriso teu muda o dia de uma pessoa. Um sorriso teu muda a vida de uma pessoa. Eu encerro com um exemplo que aconteceu comigo. Estava embarcando para a Europa com a minha esposa. E paramos para tomar um café no shopping, no aeroporto. Já tínhamos desembarcado, despachado as malas. Ela falou, vamos tomar um café? Vamos. E a gente sentou e demorou a vir atender. Aqueles café caro no aeroporto, irmão. Tem que parcelar em 3 vezes. E aí, sentado, falei, gente, café caro desse, a mulher não vem atender. Até que veio uma moça. Depois de muita insistência, parou do meu lado e falou assim, quê? Aí eu já estranhei, minha esposa estranhou. Eu falei, olha, se não for muito incômodo, eu gostaria de 2 cafezinhos. Ela virou as costas e foi embora. Eu falei, e aí, vai trazer, não vai? Você vai trazer? Passou 10 minutos, a mulher não vem. 15 minutos, a mulher não vem. Eu falei, querida, meu voo, tem um café? Aí ela vem. Com a bandeja. 2 cafés. R$14 cada café. Aí traz. Irmão. Quando ela chega na nossa mesa, ela faz assim, ó. A xícara dá aquela balançada e R$4 cai. Assim. Foi, meu Deus. Minha esposa ficou vermelha. Minha esposa é paciente, irmão. Ela é calminha. Ela ficou toda vermelha de raiva. Eu falei, calma, meu amor. Agora chegou o momento da gente mostrar se a gente é maduro ou não. É agora, é na raiva, tô com raiva, eu quero fazer, é agora que a gente tem que mostrar se a gente é de Deus, se não é. É agora que a gente tem que mostrar a nossa maturidade. Chegou o momento de mostrar quem a gente é. Calma. Porque tem crente, irmão, que quando não tem maturidade, já vai mexendo no ombro, que vai ver o que eu vou fazer. Não aqui, lá em São Paulo, tá terrível. Quando mexe o ombrinho, já leva pro culto de libertação, irmão, aqui. Eu peguei, fui lá no balcão para pagar a conta, porque eu sabia que ela não ia trazer mesmo.
Falei, posso falar com você? Posso. Peguei a mão dela. Eu quero te pedir obrigado. Obrigado pelo quê? Porque a pessoa quando está ferida, ela nem aceita amor. É por isso que você não pode julgar ninguém, você não sabe o passado dela, você não sabe o que aconteceu. Antes de falar com ela, minha esposa falou, vamos chamar o gerente, vamos pedir nossos direitos. Eu falei, então, isso é ser crente, é abrir mão dos seus direitos, para que as pessoas possam ter uma vida melhor. É abrir mão de chamar o gerente para cobrar o seu direito, para que a pessoa possa ter uma chance de continuar. Eu falei, filha, nós estamos indo para Inglaterra passear. Ela está ali desde 5 horas da manhã vendo o sonho das pessoas passarem, cada um com a sua malinha, embarcando para os seus sonhos. Você não sabe se ela deixou um filho doente em casa ou o marido bateu nela antes de vir. Eu só sei que a pessoa não pode estar feliz para fazer isso. Deixa eu falar uma coisa, todo mundo que implica com você, que persegue com você, é uma pessoa infeliz, porque quem é feliz não tem tempo para perturbar a vida dos outros. Você tem que ajudar os infelizes. Você tem que levar a alegria que Deus colocou em você para os infelizes. Não criticar, não ficar com raiva, não tê-lo como inimigo. Então eu levantei, fui lá, peguei a mão dela e falei, olha, obrigado. Obrigado pelo quê? Eu falei, obrigado, porque num dia difícil como hoje, um dia que você deve estar passando algo muito difícil, você resolveu vir trabalhar e estar servindo a gente. Ela começou a chorar na hora. E eu falei, olha querida, não importa a tua situação atual, não importa o que você está passando, isso é parte do seu caminho, não é o seu destino. Vai melhorar, vai mudar. Uma palavra mudou a vida dela, uma palavra jogou o dia dela para cima. Mas se eu pudesse cobrar meus direitos, cobraria e acabaria com o dia dela. Chegou um tempo de maturidade, de sabedoria sobre a igreja. Um tempo que nós vamos dar destino para as pessoas e não roubá-lo. Um tempo que nós vamos abrir a boca para profetizar e não para amaldiçoar. Um tempo que nós vamos reunir pessoas para dar conselhos, não para falar de alguém. Chegou um tempo de maturidade, e que no dia difícil você vai mostrar quem é. No dia da adversidade você vai revelar a fé que você tem. Fica de pé porque eu vou orar por você. Todo mundo vai conhecer quem é você